Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Estudos realizados por pesquisadores do CEMADEM, do INPE e do INPA revelaram a diminuição das chuvas e a elevação da temperatura e o prolongamento da estação seca no bioma amazônico. Ele tem causado um aumento na mortalidade das árvores. No programa de hoje, nós vamos falar de mudanças climáticas e a seca na Amazônia. Contamos com a participação do professor da Universidade de São Paulo, Paulo Almeida, que é especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Joel. Que bom ter você Joel. comigo novamente. Tudo bem? Não, a satisfação é sempre nossa, né? É um prazer enorme poder falar um pouco mais sobre ODS, essa meta global, né? Tentativa de equilíbrio social, ambiental, econômico, ainda mais numa tarde tão legal como hoje. Em que ODS a gente está incluído o programa de hoje? Bom, o ODS hoje é o ODS 13, né? Lembrando do Zagallo, é o ODS da expectativa de uma mudança climática que realmente faça sentido para nós, né? Porque como estamos, não dá para seguir. Não dá para engolir, como diria o velho lobo. ODS 13. De acordo com a pesquisadora Liana Anderson, que coordenou um estudo, secas reduzem a capacidade de reciclar água e estocar carbono, a água é um elemento vital para entender a Amazônia e pensar sobre o seu futuro. Porém, mais da metade da floresta tem enfrentado eventos de estresse hídrico nos últimos anos. Para falar sobre mudanças climáticas e seca na Amazônia, nós recebemos a Liana Anderson, que coordenou o estudo. A Liana é bióloga e pesquisadora do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Liana, boa tarde e seja muito bem-vinda ao programa. Olá, boa tarde, Joel. Boa tarde, professor Paulo. Liana, vamos começar a nossa entrevista falando do teu estudo. Secas mais frequentes e intensas reduzem capacidade da Amazônia de reciclar água e estocar carbono. O teu estudo revelou o que de mais importante está acontecendo na Amazônia com as queimadas e o desmatamento. Oi, Joel, você trouxe 3 fatores aí super importantes, né? Que a gente está falando de eventos climáticos, né? Das secas, dos extremos de temperatura e dos processos que o homem é o principal responsável das queimadas, incêndios e do desmatamento. E o que nós observamos é que você tem, né? Vamos dizer, esses 3 fatores agindo de uma forma simultânea, mas de uma certa forma, vamos dizer assim, essas maiores ameaças e mais eminentes são aquelas que, felizmente, a gente consegue controlar de uma forma mais fácil, que é realmente atuar, né, no desmatamento, na minha visão, né, a gente precisa parar a 100% todo desmatamento, não só o ilegal, né, a gente não tem que lutar por nenhuma árvore a menos, mas também os incêndios que degradam a capacidade dessas florestas. Mas a mensagem principal do artigo é sim, a gente está pressionando de todas as formas as florestas amazônicas, que têm uma série de importância social, econômica e para a estabilidade do clima de todo o planeta, né? Nem só nossa, né? Então é uma grande responsabilidade que nós temos. Então, nesse estudo, eu acho que ele traz assim essa mensagem, né? Que, bom, são diferentes tipos de pressões que a gente está enfrentando, mas a gente consegue realmente agir naquelas que são as maiores e mais eminentes. Diante das mudanças climáticas, o que mais surpreendeu nesse estudo?
Olha, eu acho que esse estudo ele compila uma visão, né, e carrega um legado, como a grande parte das pesquisas científicas, né, que a gente vai construindo o nosso conhecimento. E eu acho que se a gente olha para o foco das mudanças climáticas, talvez um fator que eu acho que é importante a gente ressaltar é o fato, né, que essas secas elas estão ficando, né, cada vez que você tem um evento de seca, teve a seca de 2005, que foi muito forte na Amazônia, 2010, a 15 e 16 por conta do El Niño, 23 e 24, essa mais recente, cada vez que a gente tem essa pulsação de uma grande seca, a gente observa que a floresta ela está cada vez sentindo mais e demorando mais tempo para se recuperar. E com uma extensão, né, a diária de florestas sendo cada vez mais impactadas. Então, eu acho que esses são talvez as principais mensagens. Se a gente olhar toda a bacia amazônica, a gente tem, né, que em termos dessas pressões que a floresta vem sentindo, extremos de seca, mas também o desmatamento, corte seletivo, o efeito de borda, que a gente pode entrar, né, nos detalhes desses processos depois, mas a gente já tem uma grande extensão dessas florestas que já foram impactadas pelo menos uma vez por um desses tipos de evento. Então, acho que aquela imagem, né, da floresta amazônica toda sendo ainda algo muito pristino, intocado, a gente está, vamos dizer assim, como fala o palavreado em algumas regiões do norte, né? A floresta está sendo brocada, né? Sendo degradada por esses eventos. Aquela imagem da floresta, Paulo, que a gente idealizou desde os tempos de adolescente na faculdade, me parece que ela tem que ser substituída por um processo de conscientização sobre os problemas que envolvem a Amazônia, né? Sem dúvida, Joel. Como a Eliana apresenta, né? A gente tem um fenômeno natural, que é um processo, né, no qual nós temos uma grande importância, né, infelizmente negativa na maioria das vezes, mas também um processo que decorre de toda uma lógica social, né? Os ribeirinhos, né, população diretamente afetada, e isso sem pensarmos, num primeiro momento, de que existe todo um processo natural, né, de bioexaustão e, consequentemente, de uma lógica que traz um efeito climático para todo o território, né? E, além dele, né, outros territórios, como, por exemplo, o sul-sudeste do país. E nessa fala de que a Amazônia, né, e pensando que a Amazônia tem aquela lógica, né, da divisão Amazônia legal, né, não é só, né, a região propriamente dita florestal, mas, de certa forma, o aspecto que isso tem com o uso da terra, né? E como isso tem efeitos econômicos. Muito interessante como as mudanças climáticas afetam tudo e são afetadas por tudo isso. A redução das chuvas, o aumento da temperatura, nos últimos 40 anos, né? Você citou isso, né, no teu artigo, né, Eliane? Tem levado à morte das árvores. Esse impacto que tem causado naquela região, na região amazônica, influencia todo o país, né? Como nós podemos criar um processo de conscientização, você como acadêmica, né, que fez o estudo, que leve para a população, para o cidadão comum, a importância que tem a Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo também, né? Essa pergunta, eu acho que ela é chave e é um desafio, né? Não sei se eu tenho uma boa resposta, mas vamos dividir, né, nos diferentes tipos, vamos chamar assim, né, dos atores sociais, né, dos grupos que a gente pode pensar. Se a gente vai falar né, da agricultura, do agro, né, que aparentemente é sempre apresentado como uma contradição entre ou você desenvolve a agricultura, ou você preserva a floresta, e né, o crescimento econômico, né, dependendo dessa agricultura, eu acho que uma coisa que seria muito interessante se a gente conseguisse comunicar melhor para a população, é essa interdependência, essa conexão.
por exemplo, das chuvas, que são, né, primordiais para todo o nosso setor agrícola, que são provenientes da Amazônia, né? Então, a Amazônia é essa grande bomba de água, né, que pega essa chuva e vai jogando para a atmosfera, os ventos vão circulando, carregando nessa massa os rios voadores, né, para chover onde a gente tem, né, grande parte das principais commodities agrícolas, né, da agricultura, que é importante para a balança comercial brasileira. Então, se a gente, né, vem desmatando, e a gente sabe que o desmatamento impacta essa quantidade de chuva que vai circular por todo o sistema, por todo o território, a gente está diretamente prejudicando a próprio agro, né? Então, a nossa própria agricultura. Então, acho que essa é uma coisa que a gente precisa melhorar muito nesse entendimento da relação desses processos, né, da chuva, né, que depende da floresta, né, a floresta, ela tira água do subsolo, né, dessa chuva para mandar, né, se você tira a floresta amazônica, não tem mais chuva indo para lugar nenhum, então a gente, né, deveria ser, né, a principal bandeira da agricultura brasileira, a conservação da floresta. E uma outra coisa que a gente pode pensar, né, talvez para a gente aqui do estado de São Paulo, eu acho que a primeira vez que a gente sentiu um pouco essa conexão com a Amazônia foi durante o ano de 2019. E aí, eu não sei se vocês vão recordar do dia que virou noite, que foi um evento que foi subsequente ao Dia do Fogo. Claro que eu me lembro, assustou todo mundo aqui, né? Pois é, então, o Dia do Fogo foi uma ação coordenada, e é muito interessante essa questão do Dia do Fogo, porque foi uma ação coordenada criminosa, né, que diversas pessoas colocaram fogo, né, em um determinado momento, se não me engano, foi na primeira quinzena de agosto de 2019, e devido a essa quantidade de incêndios, né, você teve muita floresta queimando, ou seja, né, quando você queima, né, madeiras mais grossas, você tem uma emissão maior de materiais particulados, né, de poeira, de cinza para a atmosfera, né, e isso daí foi carregado pelas massas de ventos, né, e chegou aqui em São Paulo, né, e todo mundo ficou assustadíssimo, teve análise da qualidade da água, da chuva, né, que veio em seguida para mostrar que realmente eram cinzas que tinham, né, causado esse escurecimento do dia, mas isso já aconteceu outras vezes também em outros locais do Brasil, né? Os incêndios no Pantanal também causaram esse anoitecimento precoce, né, por conta das cinzas em outros locais, mas assim, quando a gente fala dessas cinzas, a gente está falando da saúde humana também, né? Não é só, ficou à noite, né? A gente está falando, né, de materiais que são cancerígenos, que a gente está respirando. Aqui a gente respirou, né, por um período muito curto de tempo por conta dos incêndios. Toda a população amazônica fica exposta a essa fumaça, né, por dias, por semanas, por meses, com impactos gravíssimos à saúde. Então, talvez na região amazônica as pessoas estão mais expostas, estejam um pouco mais sensíveis a essa questão, por exemplo, dos incêndios, né? A gente precisa amadurecer isso. Aqui em São Paulo a gente teve, né, os grandes incêndios em 2024, tudo indica que por conta, né, de uma ação também criminosa, né, que levou, né, grandes partes, né, também da região de São Paulo, até áreas de condomínios tiveram que ser evacuadas. Acho que foi a primeira vez que a gente começou para o lado de cá, sentir um pouco mais perto essa ameaça, né, desse fogo. A Liana chamou a atenção por um aspecto muito importante, Paulo, que são as queimadas criminosas, né? A população não se atenta muito a isso e não faz a relação do seu impacto, né, no meio ambiente e na saúde das pessoas, né? Como tratar esse assunto que já está naturalizado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Se faz uma queimada, aliás, aconteceram algumas queimadas no passado, o próprio governo não se manifesta, enfim. Como a gente trata um assunto que já foi naturalizado pela população? Veja, interessante, viu, Joel? Eu particularmente tenho acompanhado o processo do ponto de vista das políticas públicas e, em certa medida, existem muitas ações, né, governamentais, períodos específicos, né, tanto no Estado como na União, para tentar evitar, literalmente, para controlar essa lógica, né, das queimadas. Sem dúvida alguma, é um processo que envolve uma estrutura bem sistematizada de políticas públicas, de conscientização,
mas principalmente, né, de uma melhor comunicação. E você tem razão quando aponta essa dificuldade, principalmente nos órgãos governamentais, né? O reflexo que isso tem, por exemplo, no sistema de saúde, o reflexo que isso tem na cultura em si, é literalmente uma condição que as mudanças climáticas não conseguem, de certa forma, criar um impacto, né, real para uma mudança. Essas operações, por exemplo, que os estados realizam no meio do ano, elas são constantes, muitas vezes, né, originada até mesmo por descuido, né, de cuidados que um acero, por exemplo, ou um acero mal feito, que possa levar ao extremo de uma grande queimada. E outro aspecto que a gente tem que tomar cuidado é exatamente como a população compreende esse processo para além da criminalização, né? Há um aspecto cultural aí, né? A comunicação deveria ser feita no sentido que envolvesse as pessoas em pró do equilíbrio, e não o distanciamento, né, para que isso se torne simplesmente uma questão casual e, óbvio, né, cada vez mais recorrente. Os ODS seriam uma maneira... Eu comecei o programa perguntando do processo de conscientização para você e para a Eliane. Os ODS seriam uma nova maneira, uma oportunidade de a gente conscientizar a população a respeito, por exemplo, dos problemas que acontecem na Amazônia, com as queimadas, os desmatamentos. No início do programa, você falou que está no ODS 3. Internalizar os ODS seria uma maneira de a gente provocar uma nova realidade? Veja só, esse ODS, o 13, né, ele de fato, ele merece uma atenção muito especial. Concordo contigo, assim, se nós tivéssemos um encaminhamento talvez de maior comunicação, Liana levantou bem isso, né, a respeito dos próprios ODS, nós teríamos um encaminhamento talvez mais ampliado. Mas, por incrível que pareça, dessas 169 metas, os 17 ODS que estabelecem, o objetivo 13, ele nos traz a necessidade de uma busca constante de políticas públicas através de financiamentos regulares, através de condições de localização. E aí, Joel, observe como é importante trazermos do global para o local a interferência desses ODS, em especial o ODS 13, quando tenta, literalmente, trazer medidas que são urgentes contra a mudança climática e seus efeitos. Entre outras palavras, o combate constante desses impactos que principalmente atingem as pessoas mais vulneráveis, né? Daí esse termo crise climática e os ODS como instrumento, literalmente, de uma condição de redução desses impactos, mas principalmente uma indução na compreensão de que esses impactos são causados também por nossas ações, principalmente, né, na questão da emissão dos gases de efeito estufa, né, na utilização da vida urbana, né, na produção, né, da poluição, né, baseada no carbono, principalmente, né, essa utilizada, né, nos nossos automóveis, nosso combustível, e mecanismos que tragam as pessoas a compreender mais como o reflexo dessas mudanças climáticas estão no sistema de saúde, estão no sistema educacional e, principalmente, né, nos aspectos que tratam do agronegócio, né, o uso da terra, por exemplo. Ou seja, impacta em toda a sociedade brasileira, sobretudo na população de baixa renda. Um breve intervalo e, na volta, nós estaremos de volta com as notícias da ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. O Centro
Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, localizado em São Sebastião, disponibilizou em seu canal do YouTube uma série documental sobre a biodiversidade marinha. Intitulada Brasil Debaixo d'Água 30 segundos por dia, a série apresenta a cada episódio uma espécie marinha diferente. Os vídeos destacam a distribuição, tamanho, hábitos alimentares e características marcantes de cada espécie em seu habitat natural. Já são mais de 80 episódios abordando uma grande diversidade de peixes, espécies de corais, lulas, tartarugas, águas-vivas, anêmonas e tubarões. Com apoio da FAPESP, a iniciativa é uma produção de pesquisadores e estudantes do centro. Os vídeos são postados às terças e quintas-feiras, ao meio-dia, no Instagram e no YouTube do Sebimar. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre mudanças climáticas e seca na Amazônia, com a pesquisadora Liana Anderson. E, claro, com a participação do nosso colunista de ODS, o professor da USP, Paulo Almeida. Agora, direto de Nova York, a ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, traz a reportagem Incêndios na Amazônia causam o pior estrago na qualidade do ar em 2024. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A qualidade do ar é essencial para a manutenção da vida no planeta, mas ela está sob ameaça crescente devido a ações humanas como a queima de combustíveis fósseis, que são fonte tanto de poluição como de mudanças climáticas. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, lançou nesta quinta-feira um relatório que examina as tendências e a distribuição geográfica da poluição do ar em 2024 e traça paralelos com a crise do clima. A maior anomalia ocorreu na bacia amazônica, como resultado de incêndios florestais recordes na Amazônia Ocidental e chamas alimentadas pela seca no norte da América do Sul. O cientista da OMM que coordenou o estudo, Lorenzo Labrador, explicou que a análise tem como foco partículas minúsculas, de 2,5 micrômetros ou menos, que são as mais nocivas para a saúde, podendo afetar o trato respiratório. Elas também têm o poder de permanecer no ar por muito tempo e viajar longas distâncias. Very strong PM sources as a result of wildfires, both in the Amazon basin. O especialista explicou que os incêndios na região amazônica em 2024 causaram uma degradação mensurável na qualidade do ar em diversas cidades distantes, como São Paulo, no Brasil, e Santiago, no Chile, mas também no Equador. Os incêndios florestais têm grande impacto na poluição por partículas e espera-se que o problema aumente à medida que o clima esquenta, causando riscos crescentes para a infraestrutura, os ecossistemas e a saúde humana. O levantamento da OMM destaca a preocupação com os aerosóis, que são minúsculas partículas transportadas pelo ar. Eles podem aquecer ou resfriar a atmosfera dependendo da sua composição. Os mais escuros, como o carbono preto e marrom, aquecem a atmosfera e derretem o gelo ou as geleiras em que pousam. Por outro lado, aerossóis mais brilhantes, como sulfatos, refletem a radiação solar de volta ao espaço, fornecendo um resfriamento temporário antes de se depositar como chuva ácida e neve. As concentrações de aerossóis na atmosfera aumentaram globalmente entre as décadas de 1950 e 1980, mas diminuíram substancialmente desde então devido a esforços conjuntos na América do Norte, Europa e mais tarde no leste asiático. No entanto, eles continuam a aumentar em algumas regiões, como o sul da Ásia, a América do Sul e as latitudes do norte, devido em parte ao aumento dos incêndios florestais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. O que mais me surpreendeu nessa matéria foi que essas partículas nocivas à saúde humana permanecem no ar, Liana. Pois é dramático, assim. Tem um estudo que eu acho que é um chacoalha para todos nós,
foi feito liderado, né, por um grupo da Inglaterra, e eles quantificaram que cerca de 2.500 mortes prematuras por ano podem estar associadas aos incêndios relacionadas ao processo de desmatamento na Amazônia brasileira. Então, ela permanece no ar, ela viaja para muito longe, né, não conhece as fronteiras políticas, né, que existem nos nossos mapas, né, em papel, digital, e impactam os nossos países vizinhos. Então, para mim, tem até uma questão que eu acho que precisa ser debatida sobre o ponto de vista ético daquilo que a gente está fazendo e realmente está afetando os nossos países, né, os nossos vizinhos. Então, eu acho que esse é um problema que é transfronteiriço, não é só na Amazônia, né? A gente também tem, né, o belíssimo Paraguai, que também é um bioma transfronteiriço, que também tem queimado muito, que também tem como impacto, né, a geração de materiais poluentes, dentre outros tantos impactos, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa parte dos impactos. E é um material que vai ficar na atmosfera, que a gente inala, que causam impactos, né, principalmente em recém-nascidos, né, por conta do desenvolvimento da capacidade pulmonar para pessoas de idade. Então, esse é realmente um problema que diretamente todo mundo sente. É verdade, e você levantou um outro aspecto que eu acho muito relevante, que é os países que fazem fronteira, estão na região amazônica, que fazem fronteira com o nosso país e acabam sendo impactados, né, pelo desmatamento e pelas queimadas, né, que acontecem aqui no estado do Amazonas, né? Em toda a nossa Amazônia, né? A gente também tem, a gente faz fronteira, né? A Amazônia, ela é a responsabilidade, eu vou até reformular minha frase, a responsabilidade de cuidar da Amazônia, né? É em grande parte nossa, né? A gente tem mais da metade dela, mas é um bioma, né? Uma floresta que se expande aí por 9 países. Então, até pensando nessa questão da governança, de como pensar os temas em relação à proteção, à conservação dessa região, precisam ser fortemente integrados entre todos esses países. Isso exige uma coordenação muito grande em relação à parte política, mas também, principalmente, talvez, né, desse despertar da sociedade para a importância da manutenção das nossas florestas. Bom, você que estava aguardando e acompanha o nosso programa, chegou a hora da coluna do Paulo, que é professor da Universidade de São Paulo e especialista em ODS. Paulo, que novidades e que assuntos você gostaria de abordar na sua coluna no programa de hoje? ODS em pauta. Veja, Joel, além do que nós já comentamos aqui, Liana levanta essas questões muito interessantes e a reportagem da ONU acaba nos dando também um belo pontapé para a importância desse ODS, né, o ODS número 13. Eu teria a comentar hoje, literalmente, como é interdisciplinar, como é dinâmica a discussão das mudanças climáticas, né? Veja, a partir de chuvas ácidas, contaminadas, além das questões dos gases naturais, nós também poderíamos associar chuvas ácidas agregadas ao agrotóxico, né, que acabam se espalhando por todos os territórios, por todo o espaço. Bem, qual a relação disso com o ODS 13 em especial? Literalmente, a capacidade que essa lógica global dos ODS, né, sempre lembrando, dos 17 ODS globais, mais o 18, né, que é brasileiro, 169 metas, que visam literalmente atuar para a qualidade de vida. Qualidade de vida é qualidade climática, é segurança climática. E é isso que esse ODS traz de grande valia para entendermos melhor como o processo da vida humana, como o processo de todas as formas de vida estão interligados. E é por isso que esse ODS visa criar estratégias
amplas para a redução de mortandades, para a qualidade, né, numa estabilidade social, por exemplo, haja vista os migrantes climáticos, né, que são recorrentes na nossa atualidade, considerarmos como cada vez mais os países, as sociedades, têm responsabilidade com as estratégias para a redução de desastres naturais e como isso tem a ver, literalmente, com o nosso dia a dia. A questão ética, a questão educacional, a questão da importância de acordos políticos para que isso possa se dar de uma forma, vamos dizer que, equilibrada. De 2015 até 2030, nesse recorte histórico, os ODS talvez tenham pouco impacto, se pensarmos na prática. E esperamos que tenhamos novos objetivos ainda mais organizados e, vamos dizer que, estrategicamente pontuados. E lembrando sempre, né, agora teremos a COP30 no Brasil, em Belém, né, um momento propício, né, para que a Convenção Quadro da ONU, né, sobre mudanças climáticas possa propor uma avaliação, uma indução e, principalmente, uma participação social que induza uma qualidade de vida pertinente a essa insustentabilidade climática que nós temos. Então, quando a gente tem, quando nós temos, né, quando a pessoa, cada um ali individualmente, consegue compreender qual o grau de afetação que as mudanças climáticas geram, ele compreende também que nós estamos dentro do mesmo processo, o ambiente é um só. Né? E esse processo, esse caminho para o processo político que a COP vai apresentar, é, na verdade, uma continuação, né? Nós estamos falando da COP30, tivemos outras 29, traçando literalmente a oportunidade de novas políticas. O desafio continua lançado, né? Não está lançado, mas continua, né, no gerúndio mesmo, em atuação, na expectativa de que tenhamos pelo menos uma estrutura financeira, uma estrutura social e política que esses países, né, motivem suas sociedades à compreensão de como esse processo de mudança climática afeta a todos nós, todos os dias, todo minuto, porque estamos num ambiente só. É verdade, Paulo. E, sobretudo pelo impacto que essa situação causa à saúde. Até eu ia fazer uma provocação para você, você acentuou muito o ODS 13, mas ele não entraria também no 3, saúde e bem-estar? Sim, sem dúvida alguma. Eu diria até mais, Joel. Eu diria que a questão climática ela é literalmente transfronteiriça, para usar o termo da Liana, mas no aspecto entre os ODS, né? Além da saúde, que é o ODS 3, tão importante, nós poderíamos considerar as outras formas, né, de atuação sobre as questões ambientais, literalmente, o ODS 14, né, a respeito da vida, né, a falta da água, né, a forma das águas subterrâneas, como são importantes para nós, as vidas terrestres, né, com as queimadas, literalmente nós perdemos a biodiversidade, então nós teríamos 13, 14, 15, 3, né, a própria lógica, né, da parceria que os estados, que a sociedade tem, o ODS 17, então eu resumiria dizendo que a mudança climática, ela puxa toda essa lógica, né, de transição ou de interligação, e por isso vários ODS estariam ligados. Quando você destaca o ODS 3, sem dúvida alguma, a saúde e o bem-estar dependem do processo político, né, de indução do acesso, mas principalmente, né, da capacidade também do sistema absorver os malefícios que muitos outros elementos causam, e a mudança climática é um grande exemplo disso, né? Gases, chuva ácida, temperaturas, né, exaustivas, né, 2024 como o ano talvez mais quente da história, né, metricamente pontuado, e aí nós temos também a qualidade, né, de como suportar esses sujeitos nesse globo, né, que é tão transitório. Questões bélicas, né, nós temos aí as guerras que nos acompanham, nós temos as questões econômicas, né, de sobreposição e de potências, né, a visão do Sul global como um instrumento capaz de suportar, né, até quando suportar esses malefícios dos grandes poderios econômicos, e assim nós vamos vinculando as ODS, né, e chegando a essas metas que ela descreve, né, quase 170. Ou seja, se envolvem muitos ODS, né? Eu diria que sim, Joel. 17 que nós temos, que agora passou aqui no Brasil para 18, né?
Exato, nós temos essa característica super interessante, né? Mais do que a visão global das 17 ODS, né? Dos 17, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos também essa que trata especificamente, né, da questão étnica, racial, né? O ODS 18, né? Brasileiro por excelência e com efeitos para o Brasil, que de certa forma atingem e atacam um fenômeno, né, que literalmente tem uma questão climática, não necessariamente sobre fenômeno natural, mas social, né? Qual é o clima social que nós temos para não sermos antirracistas, né, num sistema como vivenciamos. Bom, vamos para um breve intervalo. Na volta temos o resultado da enquete feita no Instagram. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Organizações do terceiro setor pressionam o Senado por incentivos estaduais a doações. Mudanças climáticas já afetam o calendário escolar e deixam mais de 1 milhão de alunos sem aulas no Brasil. Programa de Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo recebe inscrições até o dia 26 de setembro. Estes foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, é só acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Você está ouvindo o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre mudanças climáticas e seca na Amazônia, com a pesquisadora Liane Anderson, e com a participação especial do professor da Universidade de São Paulo, Paulo Artacho, que é colunista do Olhar do... Paulo Artacho. Desculpe. É que estava aqui o nome do Paulo. Estou gravando de novo, Gabriel. Hoje estamos falando sobre mudanças climáticas e seca na Amazônia, com a pesquisadora Liane Anderson. Bom, agora chegou o momento da nossa enquete, realizada no Instagram, com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana, seguindo nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: o Brasil já está sofrendo com a crise climática? 100% disseram que sim. Não tivemos, não. 100% das pessoas que foram ouvidas pela nossa enquete disseram que sim, o Brasil já está sofrendo com a crise climática. Segundo nossos seguidores, é um processo de conscientização muito boa. Esse resultado surpreende você? Quero te ouvir. Olha, eu fico bem feliz assim com esses números, né? Porque realmente mostra que as pessoas, né, infelizmente, provavelmente foram afetadas diretamente de alguma forma. E talvez muito recentemente, se a gente não volta muito, né, a início de 2024, com aquelas chuvas, com aquele grande desastre no Rio Grande do Sul. Mas se a gente volta um pouquinho mais, né, em setembro de 2023, a Amazônia estava, né, uma panela de pressão, literalmente, né, com extremos de temperatura, ainda durante um longo processo de seca, ano de 2023 e 2024, que inclusive, né, foi muito noticiado a mortalidade, né, dos botos, lá na região do Mamirauá, perto de Tefé, no estado do Amazonas, mas também em muitos outros locais, né, grande escala mortalidade de peixes. Então, a gente sai, né, de um país que está uma baita de uma seca, enfrentando diversos desafios em relação à própria seca, aos extremos de temperatura, né, com pessoas sendo impactadas de falta de água. Imagina, né, falta de água em cidades amazônicas, né, populações ribeirinhas que não conseguem chegar até o rio porque ele secou e ficou, né, somente uma calha para você chegar até lá, aquela lama, aquela dificuldade para você acessar a
água, na região amazônica, né, que a gente tem, né, como né, o grande berço de água, né, do hemisfério sul, do planeta. Do aquífero, né, que tem lá o Saga, né? Do aquífero, mas também das águas superficiais, né? A gente tem uma imagem da Amazônia como uma região muito úmida, e a gente tem as cidades Região. enfrentando crise hídrica, né? E de repente o Rio Grande do Sul embaixo de água. Então, esses extremos, né, que vêm afetando a sociedade, né, vem pressionando a sociedade, impacta não somente no momento, mas ao longo de muitos anos, porque todo recurso público que é necessário, que poderia estar sendo investido para a gente melhorar um pouquinho, está sendo usado para essa reconstrução. Tem uma palavra, né, uma frase do professor Foster Brown, que é da Universidade Federal do Acre, que ele fala que é o empobrecimento silencioso, né? E eu vejo isso nesse empobrecimento Empobrecimento silencioso silencioso. do Estado brasileiro, né? Que a gente não consegue avançar em muitas vezes, porque a gente ainda está tentando reconstruir, né, desses impactos que a gente vem sofrendo agora, né, me parece, né, que de uma forma muito acelerada e muito extrema. Deixa eu dar um dado aqui que reforça o que você está falando, antes de ouvir o Paulo. Segundo dados em maio deste ano, do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, o DETER, o desmatamento na Amazônia registrou um aumento de 92% em relação ao mesmo mês de 2024, que foi um ano de muito calor, né? E ele atingindo 960 quilômetros em função do aumento das queimadas. É um absurdo. Impressionante, né? Impressionante. E o que é interessante é que a gente não colocou o pé no freio, né? Parece que a gente ainda continua com o pé no acelerador. Você veja esses dados, né? 2024 foi o ano mais quente da história, né? Pelo menos, acredito que 2025 não vai conseguir, né, por alguma forma, bater esse recorde, mas é um recorde ruim para nós, né? E a gente também observa na enquete, né, que 100% entendem isso. Ótimo. O que eu sempre visualizo nessas enquetes é como o reflexo disso vem se alterando, né? Talvez essa enquete, há 2 anos, né, por várias questões, trouxesse aí 40-60, porque a visão do o negacionismo estava tão mais presente no nosso dia a dia, e de certa forma isso levasse as pessoas a compreender que é uma realidade. Então, é muito bom perceber que 100% conseguem aqui já expressar com tranquilidade, democraticamente, né, sua compreensão de que esses efeitos eles estão aqui, não tem como voltar, né? Isso é bem interessante de destacar. Eu tenho umas perguntas para você, viu, Eliane, mas eu vou deixar para mais para o final do programa, porque agora eu vou te perguntar. Tem 2 perguntas foram selecionadas, né, para a convidada de hoje, que é você, e eu vou fazer uma para você e uma para o Paulo, só para você não ficar, olha, preocupada. Camila Almeida pergunta: o aumento do desmatamento na floresta amazônica interfere no clima aqui no Brasil como um todo? Eliana. Não, excelente pergunta. Acho que até um pouco, talvez, desse anseio dela, né, de onde eu estou, será que eu também vou ser impactada, né, se não está vivendo diretamente lá? Impacta, sim. Vamos lá. Quando você faz um desmatamento, você tira uma área de floresta, você começa a ter toda uma alteração do ciclo de chuva, que vai ocorrer, né, dependendo da escala que você está olhando o dado, naquela região, mas também da temperatura. E tem um estudo que eu acho que é super interessante, que eles fazer uma comparação. Imagina uma paisagem em que você tem grandes blocos de florestas, né, e permeados com áreas de agricultura, e uma outra região que você tem essa mesma quantidade de floresta, mas toda pipocadinha, né, como se fossem pequenos pontinhos. E aí, eu achei muito interessante, porque eles conseguem realmente detectar que você tem temperaturas muito mais altas quando você tem essa paisagem mais fragmentada, né, a floresta, né, cortes menores do que quando você tem essas grandes áreas de floresta. E esse aumento da temperatura
de uma certa forma, vai ter a influência no regime de chuvas que, né, todo o sistema está interconectado. Então, independente de onde você está, talvez você não sinta diretamente ali no seu termômetro o aumento da temperatura devido àquele desmatamento, mas esse desmatamento que causou, né, que toda aquela floresta que estava ali, né, ela foi removida, foi queimada, foi tudo isso para a atmosfera, vai agir como mais uma forçante para esse aumento da temperatura, para essa crise, para essa emergência climática, como o professor Paulo falou. Então, às vezes, o processo não é direto, né, e é por isso que eu falei anteriormente no programa, né, são processos complexos, né, de todo o entendimento do sistema terrestre, mas a gente sabe, né, são muitos e muitos, né, estudos, né, muitos avançados também que conseguem demonstrar essa relação. Então, não há dúvidas em relação a essa relação do desmatamento com o aumento de temperatura. Tá aí, Camila, a resposta da nossa convidada do programa de hoje, a pesquisadora Liane Anderson. Liane, mais uma pergunta para você. O Pedro Machado pergunta: o aquecimento global está ligado apenas a temperaturas altas ou também pode influenciar nas temperaturas baixas extremas? Essa também é excelente. Então, do que eu entendo, né, desses grandes processos, né, dos extremos de temperatura, parece que as evidências apontam que as mudanças climáticas é você ter esses extremos cada vez mais fortes. Então, quando tiver uma onda de calor, ela vai ser muito mais forte, quando tiver um extremo de frio, vai ser muito mais forte. Agora, tem um dado de um estudo que nós estamos, né, fazendo para quem não é da área acadêmica, né, o processo acadêmico, o processo científico dos artigos, ele é um processo longo, às vezes fica 2, 3 anos, né, estudando, se debruçando sobre uma determinada pergunta, até que você, né, tenha o processo total concluído, que é a publicação do artigo, depois de uma série de revisões e comentários, né, por pares. Esse estudo, eu acho que ele é bastante dramático, porque ele mostra que as ondas de calor que a gente teve no sudoeste da Amazônia, pegando ali a região do Acre, no final do ano de 2020, ele não seria possível de ocorrer se não fossem as mudanças climáticas antropogênicas. Então, assim, se a gente pega um cenário natural, onde, né, só existe a perturbação climática natural, aquele evento não teria ocorrido. Nenhum modelo consegue prever aquela ocorrência. Então, a gente já está mudando tanto o sistema que a gente, até mesmo, né, eventos que não eram passíveis de ocorrerem, né, no nosso planeta, já estão começando a ocorrer. E a gente tem outros exemplos que não dá para... eu não tenho dado para ligar diretamente com as mudanças climáticas, mas voltando aqui para o nosso estado de São Paulo, né, o evento de São Sebastião, aquele volume de chuvas que, né, despencou e foi realmente uma grande tragédia há poucos anos atrás. Deixou a cidade debaixo d'água, né? Dá para se observar, não é, Joel, por essa fala da Liana, que tudo conectado, né? Essa questão de como essas relações elas acabam tendo interferência na nossa vida, né? Elas vão além de um distanciamento científico, né? E principalmente isso afetando pessoas mais vulneráveis na sua grande medida, né? Então, o aquecimento global, ele é esperado, é físico, é natural. O detalhe é o superaquecimento, o detalhe é essa mudança climática tão radical e tão rápida que a gente acaba expondo o planeta e todos os seus recursos, né? Isso é bem importante se destacar. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta e quero que você responda rápido. O Carlos pergunta para você: o que os ODS podem contribuir nesse debate sobre a situação climática no nosso país? Legal. Carlos, grande importância, né, nessa discussão, no debate em si. Veja, a COP, por exemplo, que ocorrerá no Brasil, né, pela primeira vez agora em novembro, no final do ano de 2025, ela traz literalmente o espaço para que as políticas públicas possam, né, colher instrumentalidade, condições, integrar pessoas. Então, é o processo político como todo que faz parte dessa lógica de alteração, né, da possibilidade de qualidade de vida diante da realidade das mudanças climáticas. Então, eu diria que é o caminho, Carlos. Não tem outro espaço, senão o político para que o físico possa atender e se estabilizar.
Tá aí. Estamos encerrando nossa enquete no programa de hoje. Para participar, é muito fácil. É seguir o Observatório nas redes sociais. Observatório 3 Setor, sempre lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias, vídeos. Confira. Faça com mais de 700 mil pessoas. Siga o Observatório do Terceiro Setor. Bom, o último destaque que eu tenho, que eu quero repercutir com vocês, é a Organização das Nações Unidas, através da Organização Meteorológica Mundial, o OMM, prevê aquecimento global sem precedentes nos próximos 5 anos. Como esse tema é importante. Os principais pontos da projeção da ONU: o aquecimento recorde, a violação de limites de 1,5 graus centígrados, com a possibilidade de aumento, impactos na saúde e no meio ambiente, aquecimento no Ártico e fatores causadores de tudo isso, né? Que são, como o estudo da Ariane mostrou, queimadas, enfim, tudo desmatamento que acontece na Amazônia. Eu queria te perguntar, a partir do que a ONU divulgou, que tipo de contribuição e qual a sua expectativa do que vai acontecer na COP30, que deve acontecer aqui no nosso país em novembro? Assim, né, como o professor Paulo falou, né, da importância desse evento, da responsabilidade da gente sediar a COP, eu acho que, né, em termos das expectativas, realmente essa disseminação do entendimento, né, do que realmente significa ter uma COP, dessa importância da articulação política, né, se a gente realmente quer fazer uma mudança na nossa rota, nos nossos caminhos em busca da sustentabilidade ambiental, que é a base para a sustentabilidade econômica e social, né, retomando um pouco um outro ponto que o professor Paulo falou também, né, que se a gente tem essa insustentabilidade, se a gente tem esses grandes eventos extremos, a gente inevitavelmente vai ter, né, conflitos, guerras, né, como ele mencionou também, né, a migração devido à crise climática. Então, para a gente ter uma rota, né, para uma vida melhor, não só para os seres humanos, mas para toda a vida na Terra, de uma forma mais balanceada, o caminho são esses grandes acordos políticos. E, para que eles ocorram, cabe à sociedade realmente, né, pensar no seu voto, mas também fazer pressões para que os interesses nossos, como população, sejam os prioritários e não que a gente fique refém, né, de outras agendas ou grupos, vamos dizer, que permeiam, né, o poder, que tem outras agendas que não o bem-estar, né, a justiça social, a justiça climática, a qualidade de vida, né, de todos. Esse desequilíbrio ambiental que existe no nosso país, ele é produto do negacionismo da ciência que vem ocorrendo nos últimos anos, Ariane? Eu acho que não, eu acho que a minha visão o caminho de desenvolvimento, né, de todos os países, né, do norte global foi em detrimento do meio ambiente, né, pelo desmatamento, a poluição dos rios, né, e vamos dizer, a gente que, né, está atrás em busca desse desenvolvimento, infelizmente, a gente tem ainda uma mentalidade que eu acho que é bastante retrógrada, pautada nessa mesma visão, né? Tem que desmatar, tem que perfurar, né? Esse é o único caminho, mas a gente já tem tecnologia social, tecnologia da parte tecnológica mesmo, de caminhos alternativos para um desenvolvimento. O nosso desafio, né, no Brasil, e talvez em todo o sul global, né, que está em busca desse desenvolvimento, entender que a gente não pode copiar essa receita de insucesso, que eles chegaram lá, mas com um custo muito alto. A gente vai ter que ter coragem, né, de realmente falar, a gente precisa de uma outra rota de desenvolvimento.
A gente precisa ter, e eu acho que a COP é chave para isso, a ter um caminho que permita essa economia muito pautada na conservação, não na exploração, né, como sempre foi feito dos recursos naturais. Então, a gente tem que encontrar uma outra forma de valorizar, de criar os mercados, para que a gente possa, né, atingir esse desenvolvimento de uma forma mais equilibrada e que isso vai ter uma repercussão positiva para todo o planeta. Então, assim, não é uma pauta do Brasil para os brasileiros somente, é do Brasil para os brasileiros, para todos do mundo. Encontrar uma nova forma de expressar esse sistema capitalista, né? Não voltado só para aquela visão econômica. Paulo, estamos chegando no final do programa, uma conversa muito interessante com nossa pesquisadora e seu estudo. Com as suas conclusões finais, você gostaria de deixar registrado, Paulo, nessa conversa ótima que tivemos aqui, falando sobre o clima e a seca na Amazônia. Legal, Joel. Bem, eu gostaria de buscar um pouco o meu raciocínio conclusivo aqui nas falas da Liana, né? São muito pontuais, assertivas, e eu concordo com todas elas. Acredito que a COP30 é mais uma etapa deste processo na busca da qualidade da conservação. Temos que compreender que é um evento internacional realizado no Brasil e que, naturalmente, também atenderá às demandas locais, mas compreendendo que este é mais um dos espaços e mais uma das etapas para o processo global como um todo, numa evolução. Essa é a expectativa, né? Sem aquela ideia de que é final de Copa do Mundo, então o Brasil vai ser campeão depois de dezembro de 2025, porque o jogo ainda continua. E eu acho que isso é muito importante destacar, para evitarmos que a COP se torne um grande evento. E esse não pode ser só um evento, mas sim, né, a continuidade de uma programação socioeconômica, lógica, pautada na qualidade, né, principalmente nessa estratégia, dessa mudança, não é? Do paradigma. O paradigma capitalista como ele está, ele é insustentável. Nós precisamos rever essas condições. E agradecer, né, fechando aqui literalmente minha fala, essa grande oportunidade, né, Liana Anderson, né, diretora do INPE, né, parabenizá-la, desejar muito sucesso, agradecer essa oportunidade e destacar, né, a importância da pesquisadora brasileira, da gestora brasileira, da administradora que agora, né, compõe um quadro importantíssimo para a qualidade ambiental e também demonstrando, né, que nós ainda temos expectativas positivas, né? O caminho ainda está sendo caminhado. Pode-se dizer assim. Que bom que o INPE abre espaço, né, para as mulheres, né? Mais um espaço que provavelmente deve ter outras pesquisadoras lá. Eliane, as suas conclusões finais, seu registro final, agradecendo a sua entrevista, foi um grande prazer te conhecer e parabéns pelo teu trabalho. É um prazer conversar com vocês. Somente, né, que eu estou aqui como pesquisadora e reforçar esse ponto, né? Somos, né, na ciência somos muitas mulheres fazendo um papel belíssimo, muitas, né, em prol do meio ambiente diretamente. Então, deixo aqui uma saudação a todas as minhas colegas, agradeço novamente a oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. O prazer foi nosso, até você já fechou a sua participação no programa, sugerindo uma nova pauta, a situação climática e as mulheres no país. Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações da pesquisadora Liane Anderson e do nosso colunista da Universidade de São Paulo, professor Paulo Almeida. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias e acompanhar os nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP.
explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.